O destaque do Galão da Massa, concentração atleticana na Cidade do Galo, cantando alto com o Galão da Massa, Cláudio Rezende. Quer repetir eficiência do primeiro clássico. Técnico Barba Domingues tira últimas dúvidas na escalação hoje à tarde. O Atlético está em busca do heptacampeonato. O Galo está na sua 20ª decisão de campeonato mineiro. Então, Galo, para buscar o heptacampeonato, então, Galo, pra cima deles, Galo! Lá está Cláudio Rezende. E o Barba Domingues vai pro primeiro clássico dele, hein, Cláudio? Como é que tá o clima aí na Cidade do Galo? A chuva atingiu em cheio ontem a toca. Acho que aí na Cidade do Galo não foi diferente, não. Informação também de muita chuva em Vespasiano. E a preparação do Galo. O treino era agora de manhã. Mudou, Cláudio? O que tá pegando com o Galão da Massa? Um abraço. Boa tarde, Rezendão. Um abraço, Thiago. Boa tarde a você. Boa tarde a todos do Rádio Esportes, especial desse sábado no clima do Super Clássico. Aqui, clima de tranquilidade. Manhã na Cidade do Galo, com movimentação apenas aqui nas categorias de base. Porque a meninada sempre tem jogo, né? As categorias inferiores, inclusive há pouco passou aqui o ônibus, Crias do Galo. Não teria concentração na véspera do jogo, mas o Barba Domingues preferiu colocar o treino hoje à tarde e depois os jogadores já ficam concentrados. Tem o jantar aqui na Cidade do Galo, no hotel de concentração, e a turma vai dormir de hoje para amanhã. É bom destacarmos que isso não acontecia com o Sampaoli. O time tinha treino, a turma era liberada e vinha só no dia do jogo. Então, dias e jogos em Belo Horizonte, independentemente do jogo, se era final ou não, era uma filosofia. Agora com Barba Domingues, para esse jogo, porque é final única, ele quer todo mundo aqui concentrado para controlar alimentação, sono, fica tudo mais controlado. E os atletas também já ficam naquela resenha de jogo, né? Porque se vai para casa, Thiago, acaba que tem menino aí, jogador com menino pequeno, tem muita gente em casa, né? Às vezes dorme mais tarde, então é melhor ficar aqui. Foi a escolha do Barba Domingues para esse clássico de amanhã. E teve tempo, né, Thiago, para trabalhar o time. Pelo menos alguns dias de treinamentos para testar algumas coisas, para que ele também pudesse conhecer os jogadores e os atletas conhecerem também o Barba Domingues. Então a gente já deve ter um Atlético amanhã com um pouco mais da cara do novo treinador para esse duelo que vale o título, o heptacampeonato pro Galo, viu, Thiago? Boa, Cláudio Rezende, que já vai trazer também a escalação do Atlético, como vai o Galo pro jogo, mas o Ale Oliveira e Edu Panzi, a concentração é algo que o jogador, de modo geral, não gosta, mas convenhamos, né, para uma decisão dessa, é importante a turma tá ali reunida, concentrada. Claudião falou de menino pequeno, você tem menino pequeno, Ale. Dona Cecília às vezes cansa a noite, pro jogador é bom, né? Encostar, tranquilo, ter uma noite de sono controlada, uma noite de sono prolongada e a alimentação também tá em dia, Lê. Eu acho que por um jogo tão especial quanto esse, até o jogador que não é muito chegado na concentração, ele se rende, né? Porque realmente você tem que ter um cuidado extra, né? Você disse de vários aspectos, quando você tá fora da concentração, você tem vários problemas que podem te atrapalhar, né? Vários. Do dia a dia mesmo, do cotidiano, porque a gente acha que não, né? Mas são pessoas normais, né? Os jogadores, tem ali a patroa, tem ali quem tem criança, enfim, tem um montão de coisa pra pensar e lá, na concentração, você só tem o jogo, né? Tem essa questão da alimentação, hidratação, repouso, descanso, tudo bem controlado e mais. Você tem ali a comissão técnica, os próprios companheiros, para bater um papo, para conversar, para fazer ajuste o tempo inteiro, né? Então, acho que faz a diferença e numa situação como essa, eu acho também muito importante. O Edu, o Aleph citou a comissão técnica, talvez essa concentração seja ainda mais importante pro Barba Domingues, né? Que é naquele ambiente ali fora do treinamento, mais descontraído, que você vai ganhando a confiança, vai ganhando a empatia do grupo. O futebol tem poucos momentos
momentos assim, hoje, né, tudo é muito na pressão, muito no treinamento, e a hora de jogar um baralho, um truco, uma sinuca, um negócio, um ping-pong, na Cidade do Galo eu já vi os vídeos da turma do tênis de mesa, quer dizer, nessa hora que você vai criando ali um relacionamento diferente também com o grupo. E é um momento especial, né, Thiago? E o Barba ainda tá conhecendo a turma. E é esse tipo de convivência que estreita laços, faz com que o Barba Domingues conheça ainda melhor os seus comandados, né? E aí, independentemente de quem vai começar o jogo, quem começa no banco, quem não vai ser relacionado, conhecer cada um, uma última conversinha aqui ou ali, buscando uma característica específica, tentando entender a força mental de cada um dos atletas também, porque o tempo de convivência, ele é muito curto, desde que chegou o argentino para assumir o comando do Galo, e momentos como esse de final, de decisão, de jogo grande, eu acho que ele traz um ponto diferente para o comandante, para o treinador. Então, acho acertada, pelo menos de hoje para amanhã, a turma lancha junto, faz aquela janta junto, aquela última conversa, amanhece, toma o café da manhã, vem todo mundo para o estádio para fazer um grande jogo, estreitar laços, conhecer melhor a turma lá dentro e a turma, né? E o elenco, seus comandados também conhecerem melhor as características, o dia a dia, a convivência com o novo treinador. Acho isso fundamental, principalmente quando a gente está falando de um jogo decisivo, de um jogo que vale taça. Mas esse tem um gostinho diferente, né, Tiagão? Porque é o meu primeiro com torcida dividida. Cheguei até a pegar ali um percentual pequeno, 10% do visitante e tal, mas com torcida dividida eu só tive a experiência aqui no Mineirão, naquela final da Supercopa envolvendo Palmeiras e São Paulo. Foi muito bacana, evidentemente, mas nada comparado com o que a gente vai ver aqui amanhã, né? O do jogo mesmo, que é o que a gente gosta, né, de saber, de especular, né, de conversar, é mais difícil, né, cara? Porque a gente não sabe muito bem o que esperar do Atlético, né? Porque o Barba teve a semana aí para trabalhar, para conhecer melhor, tirou suas conclusões depois do jogo semifinal contra o América, o Coelhão, na classificação depois das penalidades. Então a gente não sabe exatamente o que ele está pensando para esse clássico de amanhã. O Cruzeiro é mais previsível, evidentemente que já tem aí uma base estabelecida, né? Muitos jogadores que estavam ano passado, a novidade praticamente é só do Gerson, mas tem o Tite também, que talvez esteja mais tranquilo, né? Depois das últimas notícias, da confirmação do Léo Jardim lá no Flamengo, a gente já sabe mais ou menos o que o Cruzeiro pode apresentar, né? Mas tem uma esperança / uma suspeita, se assim você me permite, que amanhã será o melhor jogo do ano, a melhor apresentação do ano para Cruzeiro e também para o Atlético. Para os dois times, até pela importância do jogo, pela rivalidade e pelo fato de, se você pegar aí o que aconteceu nesses primeiros meses do ano de 2026, os dois estão devendo. Essa que é a grande verdade, e nada melhor do que tá devendo pagar no domingo de final do Campeonato Mineiro, nesse clássico tão importante de tanta rivalidade, Tiagão. Olha, Ale, você vai vivenciar amanhã uma das maiores, se não a maior expressão cultural do nosso estado, que é um Atlético Cruzeiro no Mineirão meio a meio, com as duas torcidas presentes, com os ingressos praticamente esgotados. Edu Panzi, eu já vou começar o programa discordando do Ale. Eu acho que não vai ser um jogão aberto assim não. Eu acho que como é um jogo só, eu acho que tende a ser aquele jogo amarradinho, o Tite ali querendo segurar o cargo, o Barba também não vai se expor demais, porque afinal de contas acaba de chegar, não tem nada a ganhar de imediatamente, de perder, querer ser gênio da lâmpada, querer carimbar a escalação do Galo. Eu acho que tem demais para um jogo amarrado. Você tá comigo ou tá com o Ale Oliveira esperando, achando que vai ser aquele jogão franco, aberto, com as duas equipes buscando o gol o tempo todo? Tudo bem, Thiago? Bom dia, do Panzi. Bom dia, um abraço para você, pro Ale. Eu tô com os dois, né? Nós três aqui hoje no Mineirão. Chegamos cedo. Acho que chegamos um pouquinho cedo, mas a Itatiaia é sempre a primeira a chegar, a última a sair. Thiago, durante a semana, a gente falando na rádio, né? Lá na turma do bate-bola, no próprio Rádio Esportes, jogo de final única, né? Um jogo só. Eu acho que os dois treinadores, os dois times entram com receio, cara. Com respeito, com mais medo de sofrer o primeiro gol do que com vontade de fazer o primeiro gol, vamos dizer assim. Porque final única é desse jeito. Eu espero um jogo mais amarrado, sim. Acho que a gente vai ter muita emoção.
muita emoção, estádio dividido, duas equipes vivendo momentos semelhantes em termos de jogo coletivo. O Cruzeiro ainda devendo, o Atlético devendo também, o Tite muito pressionado, do outro lado o Barba Domingues sem nenhum tipo de pressão, mas elenco e diretoria do Atlético pressionados. Então, cara, você tá em time grande, não adianta, você tá num clube do tamanho de um Cruzeiro, do tamanho de um Atlético, você vai viver sob pressão sempre. Olha o exemplo do Flamengo no Rio de Janeiro. Ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou Copa Libertadores, um mês e pouco depois o treinador caiu. A gente pode avaliar se está certo ou se está errado? Podemos. Mas todo mundo concorda que o nome disso é pressão. É pressão em clube grande. Então Atlético e Cruzeiro entram muito pressionados pelo que não mostraram ainda em 2026. O Cruzeiro com seu treinador muito pressionado, o Atlético com seu treinador chegando isento de qualquer responsabilidade. Então a responsabilidade pelo lado do Galo, em caso de insucesso, recai sobre os ombros de departamento de futebol e elenco. A responsabilidade do Cruzeiro, em caso de insucesso, recai sobre os ombros da comissão técnica. Então é muita pressão, mas eu me apego muito ao que a gente vai vivenciar fora das quatro linhas, na arquibancada, no entorno do Mineirão, porque eu acho que não é só você, não sou só eu, não é só o Ale Oliveira, tá todo mundo muito saudosista em relação a um Mineirão dividido quando o assunto é clássico. Então eu acho que vai ser o maior espetáculo de todos, fora das quatro linhas. Também tô apostando num jogo amarrado, num jogo de muito cuidado das duas equipes, com sistemas defensivos sobressaindo em relação aos ataques. É o tipo do jogo que o time que sair na frente leva uma vantagem enorme, porque aí se fecha ainda mais, para o adversário a pressão aumenta, a cobrança da arquibancada também. Então o meu ânimo, a minha expectativa, ela está muito voltada para o entorno, para o lado de fora, para o seu nome, seu bairro, antes do clássico, durante o pré-jogo da transmissão, e principalmente para as arquibancadas, que você que tá ligado no YouTube da Itatiaia, tá vendo aqui ao fundo. É um espetáculo, Thiago. E eu também arrepio quando eu falo. É um espetáculo e a minha ansiedade é muito mais pelo extracampo do que pelo campo. Só fazer aqui uma avaliação mais precisa. Eu também não falei que em jogo aberto, não. Acho que falei em melhor apresentação. Tanto de Atlético quanto de Cruzeiro. A apresentação não é obrigatoriamente você ser ofensivo, ter um jogo aberto. Mas de jogar bem. Os jogadores individualmente, aqueles inclusive que estão devendo, jogarem mais, né? Jogarem o que podem, que a gente já viu jogar. Então falo em melhor apresentação, não exatamente em jogo aberto. Mas por ser jogo único, você não acha que aumenta muito, né? Aliás, diminui, né, a chance do erro, a margem do erro fica muito pequena, porque um erro pode ser fatal. E aí todo mundo joga ali naquela de opa, vai você, fica você aí, eu fico aqui. A gente não tem certeza de que estilo o Barba vai colocar, ou tá colocando, né, durante toda a semana para que o Atlético enfrente o Cruzeiro amanhã. A gente sabe que o Cruzeiro gosta da bola, né? Tem jogadores técnicos para isso, mas não dá para afirmar que o Galo também não queira ficar com ela. Mas tomara que o gramado resista bem, parece numa ótima condição, mas não acho que alguém pode ser beneficiado com isso não. Na verdade, só perderia, né, o espetáculo, porque o jogo fica mais amarrado, né, Dô? Sem dúvida, Thiago. Eu acho que nenhuma das duas equipes tem características para jogar num campo alagado, com poça d'água. É tudo que a gente não quer. Se cair uma chuvinha branda, beleza, até bom pro cara fisicamente, tem a temperatura, o clima ameno, o gramado molhado, mas molhado na conta certa pra bola correr mais, pro jogo ficar mais rápido. Agora, se cair aquela chuva que caiu, por exemplo, no Cruzeiro e América, que nós estivemos aqui no Mineirão, aí atrapalha, cara. Você não consegue enxergar um Scarpa, um Hulk, um Gerson, um Matheus Pereira, jogando num campo daquele jeito. Só atrapalharia. Torcer para, se chover, e a previsão é de chuva para a hora do clássico, ser aquela chuvinha amena, né? Para refrescar. E o Galo? E o Galão da Massa, Cláudio Rezende, pro Galo cantar alto e buscar o heptacampeonato do Campeonato Mineiro, o heptacampeonato estadual. Qual time que o Barba Domingues deve levar a campo, hein, Cláudio? Olha, Thiago, do lado do Atlético tem um pouco mais de mistério, porque o treinador chegou recentemente, teve só uma escalação até agora, que foi no jogo contra o América, e há muito pouco tempo para trabalhar. Agora ele teve alguns dias para pensar muito nesse jogo, e eu tenho certeza, viu, Thiago, que ele
analisou bastante aquela vitória de virada do Galo na Arena MRV, principalmente o segundo tempo. O Galo fez 2 gols e poderia ter feito mais. Então ali o time encaixou e principalmente no ataque teve muito perigo. Então vamos lá. Everson no gol. Everson que foi o herói da semifinal. Se tiver pênalti amanhã, pode pintar de novo a estrela do Everson. O torcedor espera que não tenha pênalti, porque pênalti é muito sofrido, né, Thiago? Na defesa, pode ser o Preciado, de novo, ali com o Juan, Júnior Alonso ou o Vitor Hugo, e na esquerda o Renan Lodge. Meio campo, Alan Franco, com o Maicon, Vitor Hugo do meio campo, camisa 30, e o Gustavo Scarpa. No ataque, Hulk tá garantido. Companheiro dele, a grande interrogação. Vai o Dudu? Dudu foi o companheiro do Hulk no último clássico. E foi bem o Dudu. Pode ser o Reinier, que foi titular com o Barba no último jogo? Ou pode ser até o Cassierra? Então o Galo com algumas interrogações para esse clássico de amanhã. De qualquer forma, elenco praticamente completo, muitas opções do técnico do Atlético até pro banco de reservas, né, Thiago? Quem seria o melhor companheiro, o companheiro ideal do Hulk para amanhã, Ale Oliveira? Eu gosto do Dudu. Acho que eles já se entrosaram muito bem em outros jogos e acho que tem uma diferença pro confronto contra o Coelhão, contra o América na semifinal, em que o Atlético ia ficar mais tempo com a bola, né? Ia ser protagonista do jogo, ia agredir mais o seu adversário. Agora não, acho que existe um equilíbrio, acho que o Cruzeiro também vai partir para cima, e aí é importante ter um cara de velocidade, um cara do 1 contra 1, que no caso seria o Dudu. O Reinier já não tem essa característica, né? Então você ficava com um de velocidade e um cara para passear em todo o campo ofensivo, o Hulk decisivo, titular absoluto. Então, a minha escolha seria pelo Dudu. De acordo, Edu Panzi? Cara, você falou dúvida no ataque. Eu tenho dúvida na lateral, na zaga, no meio e no ataque. E no desenho tático. É que essa dúvida do ataque, ela é mais latente, né? E óbvio que o torcedor, né, quer saber quem vai ser o companheiro do Hulk. Agora, Preciado na direita, o Júnior Alonso, que até ganhou um prestígio com o Barba no início, mas vem de um ano e de um ano anterior muito ruim. Vamos pro ataque primeiro, vai. O ataque vai depender muito também, eu acho, da escolha pela lateral. Porque se você não vai com o Preciado, se você traz o Alan Franco para ser seu lateral direito, o Alan Franco é um cara que não tem a característica de subir, de apoiar. A gente assiste o Alan Franco como lateral na seleção do Equador. Sempre que ele joga como lateral direito, na seleção tem alguém à frente, um ponta, um meia direita que vai dar profundidade para essa seleção. Se o Alan Franco for o lateral direito do Atlético, eu acho que precisa ter alguém para fazer o lado, para dar essa profundidade, um ponta ou um meia mais agudo. Pode ser o Vitor Hugo? Pode, ele fez isso no Independência contra o América no segundo tempo. Mas pode ser um Alan Minda, pode ser um Dudu pela direita ou um Coelho, que eu não gosto tanto, eu prefiro os dois pela esquerda, mas pode também. Aí, se você tira o Alan Franco do meio para jogar de lateral, você abre uma vaga no meio. Pode ser o Cissé? Pode. A entrevista coletiva do Barba, depois do jogo, ele falou por que o Alonso jogou. Foi por um problema que o Vitor Hugo apresentou. Então pode ser que volte o Vitor Hugo, dá um ganho na bola aérea, mas você perde um pouco na saída de bola, que o Júnior Alonso tem melhor. Aí você vai lá pra frente. Eu faria manutenção de Scarpa e Vitor Hugo, que estão bem. Mas, será que ele vai com uma dupla de ataque com o Reinier de novo, ou optar pelo Cassierra com o Hulk? Ou se ele traz esse cara de lado de campo, esse ponta, principalmente se o Alan Franco jogar? E mais, qual que vai ser o desenho tático do Atlético? Que a gente também não faz a menor ideia. Pro primeiro jogo, foi ali o Maicon no primeiro tempo defendendo como um zagueiro, uma dupla de ataque, 4 homens no meio. No segundo tempo ele já mudou 2 vezes o desenho tático do Atlético, à medida que foi fazendo as alterações. Então, cara, embaralha muito a nossa leitura do Atlético. Embaralha muito a leitura do Tite, do Atlético. Isso não é bom pro Galo também, porque eu imagino que o Barba tenha quebrado a cabeça durante a semana. Não acredito que nos treinos ele tenha trabalhado apenas um desenho. E isso pode impactar também no rendimento da equipe no jogo. É um detalhe, é um ingrediente para esse clássico, o lado do Atlético. A gente tem tantas certezas do lado do Cruzeiro
que elas estão do mesmo tamanho, da mesma dimensão das dúvidas que nós temos pelo lado do Galo. Muito obrigado pelo carinho da audiência, pela companhia. Bom jogo, tranquilidade, bora curtir. Zoar faz parte, mas na boa, respeite o limite do próximo. Vem pro Mineirão, vem pra curtir. Vai no boteco, aquele latão com juízo também. Bora se divertir. O domingo é de festa, o domingo é de clássico. E a Itatiaia não perde clássico. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu! É isso aí, massa. Finalizando mais um vídeo do canal. Já peço o like de todos, tá? E já agradeço aí a todos pela companhia e, claro, né, a preferência pelo canal, por vocês estarem aqui. Muito obrigado mesmo. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que não conhece o canal, chegou aqui agora. Esse canal é do Galo, apenas do Galo, 100%, só falamos do Galo. Então, já fica o meu convite para você vir fazer parte da massa aqui nesse canal. Se inscreva, ative o sininho e também deixe o like, que ajuda demais o canal. Compartilhar o vídeo com os amigos também impulsiona ao canal a sempre estar crescendo, tá? Um forte abraço para quem fica. Tamo junto. Mais uma vez, muito obrigado. Fui. Valeu, massa.